A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. Nós somos a equipe do Café de Sandy e estamos aqui para mais uma videoaula nesse terceiro trimestre de 2020, quando nós estamos estudando os princípios divinos em tempos de crise, a reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual como exemplos para os nossos dias. Nós vamos estudar nessa ocasião a lição de número 11, que traz por título Esdras vai a Jerusalém ensinar a palavra. Nós temos o privilégio nesta ocasião de ter conosco aqui mais uma vez o irmão Éder, que está pastoreando a nossa congregação em Vila João Ramalho 2, e nesta oportunidade também temos o irmão Daniel, é nosso irmão, nosso amigo, coopera conosco ali na congregação do Jardim Sônia Maria, e eles já vão cumprimentar vocês. A paz do Senhor, irmãos, eu gostaria de agradecer primeiramente a Deus por essa oportunidade, agradecer também ao pastor Paulinho, meu pastor, meu amigo, parabenizar toda a equipe do Café de Sandy por essa iniciativa em proporcionar essa ferramenta tão importante que tem auxiliado os professores de escola dominical, e eu me incluo nesse grupo, é o uso benéfico da tecnologia. Estou convicto de que muitos estão sendo abençoados por esse canal e eu quero acreditar, né, que ele vai perdurar pós-pandemia, porque tem sido uma ferramenta extremamente importante para todos nós. Haja vista a exigência, né, atribuída ao professor, que haja dedicação ao ensino. E eu tenho certeza de que nessa noite Deus irá usar as nossas vidas para ajudar você, professor, a preparar melhor a sua aula, né? E tudo isso servirá de ferramenta importante para o preparo da sua aula para a Escola Bíblica Dominical. A paz do Senhor Jesus, amados irmãos, é um prazer estarmos mais uma vez nesta videoaula. Agradeço a oportunidade de estar junto com o nosso amado pastor Paulo, nosso amado irmão Daniel, e vamos mais uma vez aprofundar nesse tema, vamos sair mais enriquecidos para da melhor forma ministrar, preparar e alcançar os objetivos desta lição, desse tema tão importante, tão necessário nesses dias atuais. Que você nos acompanhe até o fim, será uma grande bênção essa aula de hoje. Antes de nós darmos prosseguimento ao nosso comentário, nós queremos fazer uma oração com todos os irmãos. E eu queria pedir ao irmão Éden que fizesse essa oração. Querido Deus, é no nome de Jesus que nós te pedimos que o Senhor nos abençoe neste momento, que o Senhor nos dê graça, sabedoria, nos instrua, nos abra a compreensão, entendimento, Senhor, para da melhor maneira preparar, da melhor maneira elaborar, ó Deus, este ensinamento em conjunto, nós aqui e o nosso amado ouvinte, nosso amado professor que estará acompanhando, que no nome de Jesus, da melhor maneira, o Senhor, ó Deus, possa preparar, usar, ó Deus, e conduzir cada um dos professores, ó Pai, para que o seu nome seja glorificado em cada sala de escola bíblica, é que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Nosso desejo, queridos, é que esta videoaula seja um instrumento de grande proveito nas tuas mãos, para que você possa preparar a sua aula da melhor maneira possível e alcançar os objetivos traçados pela nossa revista e possa também instruir, edificar vidas dos teus alunos. Como dito há pouco, o tema da nossa lição de número 11 é Esdras vai a Jerusalém ensinar a palavra. O nosso textuário ele está registrado no capítulo 6, no versículo de número 5, a parte A deste versículo, do livro de Hebreus, e está escrito assim: e provaram a boa palavra de Deus. A verdade prática, ela se refere à palavra de Deus é semelhante a uma afiada espada, é poderosa e penetrante. Texto de leitura bíblica em classe encontra-se no livro de Esdras, capítulo de número 8, do versículo 1 ao versículo 12, e nós lemos assim: estes, pois, são os chefes de seus pais, com as suas genealogias, os que subiram comigo de Babilônia no reinado do rei Artaxerxes. Dos filhos de Finéias, Gerson. Dos filhos de Itamar, Daniel. Dos filhos de Davi, Atos. Dos filhos de Secanias e dos filhos de Parós, Zacarias, e com ele por genealogia se contaram até 150 homens. Dos filhos de Paate-Moabe, Elioenai, filho de Zeraías, e com ele 200 homens.
Dos filhos de Secanias, o filho de Jaziel, e com ele 300 homens. Dos filhos de Adim, Ebed, filho de Jonatas, e com ele 50 homens. E dos filhos de Elão, Jesaías, filho de Atalias, e com ele 70 homens. E dos filhos de Cefatias, Zebadias, filho de Micael, e com ele 80 homens. Dos filhos de Joabe, Obadias, filho de Jeiel, e com ele 218 homens. E dos filhos de Selomite, o filho de Josifias, e com ele 160 homens. E dos filhos de Bebai, Zacarias, o filho de Bebai, e com ele 28 homens. E dos filhos de Asgade, Joanã, o filho de Acatã, e com ele 110 homens. Nesta lição nós temos como objetivo geral mostrar a eficácia da palavra de Deus e como objetivos específicos que deverão ser alcançados em cada um dos tópicos. O primeiro é discorrer sobre o envio de Esdras por Artaxerxes a Jerusalém, ressaltar que Esdras ensinou a palavra ao povo, asseverar que a palavra de Deus deve ser ensinada ao povo e, por último, elencar os resultados do ensino da palavra de Deus. Então, esses são os objetivos que nós devemos alcançar ao findar desta lição de número 11. Na lição desta semana, nós vamos estudar acerca da importância da palavra de Deus para que haja um verdadeiro avivamento. Avivamento é a temática desse trimestre, nesse momento que nós estamos vivendo, nesta condição anormal que não só o Brasil, mas todo mundo vive nesse recomeço. Nós queremos e precisamos de um avivamento. E vamos estudar nessa lição que a palavra de Deus é de suma importância para que haja este verdadeiro avivamento. Nós já estudamos em lições anteriores que o povo já tinha retornado do cativeiro, o templo já estava construído, as pessoas já tinham voltado, em sua grande maioria, já havia ali algum crescimento, plantações, mas ainda não havia um ensino mais sólido da palavra de Deus. E nós vamos ver que Esdras, então, ele foi enviado a Jerusalém com esse compromisso de ensinar a palavra de Deus. É dentro desse contexto que nós queremos, então, estudar e compartilhar com vocês esta lição. E o primeiro tópico da nossa lição, ele fala exatamente sobre o envio de Esdras por Artaxerxes a Jerusalém. E nós queremos já começar com o irmão Daniel, trazendo aí esse panorama para nós dentro desse primeiro tópico. O tópico primeiro traz para nós algumas informações, inclusive eu pontuei algumas coisas importantes aqui para comentar. Aqui fala sobre os judeus, sobre o domínio dos persas. Quando o reino da Pérsia derrotou a Babilônia, os judeus que viviam naquele local, eles passaram automaticamente do domínio do governo persa, do governo babilônico, para o domínio persa. Então já vimos em lições passadas que o povo ficou cativo ali em Judá por 70 anos e Ciro foi um instrumento usado por Deus para permitir que o povo retornasse à sua terra. Isso aconteceu no ano 536 a.C. Então, nesse ano, o rei Ciro ele decreta o direito dos judeus a retornarem à sua terra natal. Lembrando que esse direito era facultativo, era um direito, não era uma obrigação, só voltaria aqueles que quisessem voltar. Então, Ciro ele foi um instrumento usado por Deus para isso. E ele é chamado, inclusive, de ungido de Deus. Deus o havia escolhido para isso. Sobre isso, Isaías profetizou sobre ele, né? No capítulo de número 45, eu gostaria de ler os versículos. Isaías 45, versículos 1, o 3 e o 4, que diz assim: Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela sua mão direita, para bater as nações diante de sua face. Eu soltarei os lombos dos reis, para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. Depois o versículo 3 diz assim: E te darei os tesouros das escuridades e as riquezas encobertas, para que possas saber que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chamo pelo teu nome. Depois o versículo 4:
Por amor de meu servo Jacó e de Israel, meu eleito, eu a ti te chamarei pelo teu nome. Pus-te o teu sobrenome, ainda que não me conhecesses. Então, se alguém perguntasse para Isaías sobre quem ele estava profetizando, provavelmente ele diria, não faço nem ideia de quem seja esse Ciro. Então, nós vemos aqui nessa passagem que Deus ele chama as coisas antes das coisas acontecerem. O historiador judeu Flávio Joséfo, falando sobre isso, ele escreveu dizendo que o Ciro ficou estupefato ao saber que existia essa profecia acerca dele, aproximadamente uns 100 anos antes. Então, sobre isso, ele disse o seguinte, abre aspas, Ciro ficou tão perplexo com essa profecia, porque não apenas falava dele, mas lhe conferiu o nome pelo qual era chamado, que mandou reunir na Babilônia os principais dos judeus e anunciou que lhes permitia voltar ao seu país e reconstruir a cidade de Jerusalém e o templo. Fecha aspas. Ele, Ciro, próprio Ciro, faz essa declaração. Se nós acompanharmos a leitura no livro de Esdras, e eu vou ler também aqui com vocês, Esdras, capítulo de número 1, versículo de número 2, que diz assim, assim diz Ciro, rei da Pérsia. Vejam que essa fala aqui é do Ciro. O Senhor, Deus dos céus, me deu para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, até que a terra se agradasse dos seus sábados, todos os dias da desolação repousou, até que os 70 anos se cumpriram. Então nós vemos aqui o próprio Ciro reconhecendo essa soberania de Deus. E ele vê, ao tomar conhecimento dessa profecia, que não diz de que forma ele tomou conhecimento, quem sabe foi por meio de Daniel, que vivia ali na corte, e quando ele ficou sabendo disso, ele ficou extremamente maravilhado ao saber de tudo isso. Então nós vemos aqui no tópico primeiro, algumas coisas eu pontuei aqui que eu achei bastante relevante. Hoje pouco se fala sobre o Império Persa. Nós sabemos que eles perderam a guerra para os gregos e isso fez com que boa parte dos seus costumes não chegassem até nós aqui do Ocidente. Então, é importante destacar aqui, como característica desse império, eles tinham algumas características que os diferenciavam de outros povos conquistadores. Então, o tópico primeiro começa dizendo que eles eram mais brandos do que os babilônicos. Então, as suas políticas de conquistas, elas eram muito diferentes das de outros impérios. Então, os judeus que estavam ali, eles viram os babilônicos sendo conquistados pelos persas. E eu acredito que eles ficaram um tanto que apreensivos. E agora, o que vai ser de nós, né? Estamos aqui com os babilônicos, eles perderam aqui para os persas, e o que vai acontecer conosco? Né? E nós sabemos que esse império persa, sob o reinado de Ciro, que mais tarde veio a ser chamado de Ciro o Grande, devido a tantas conquistas que eles tiveram. E essas conquistas, elas chegaram até a região onde estavam os judeus, que era ali na Babilônia. E nós vemos que esse império, ele se formou ali no ano 550 e ele vai se estender até o ano 350 a.C., quando eles são ali conquistados por Alexandre da Macedônia, conhecido por Alexandre o Grande. Então faz parte aí da Idade Antiga, conhecida como Antiguidade Oriental, que corresponde aí toda aquela região da Mesopotâmia, os egípcios, os assírios, eram chamados de Antiguidade Oriental. E gregos e romanos são chamados de Antiguidade Ocidental. Então o Império Persa vem a se tornar a primeira grande potência mundial. Era uma região hoje, onde fica ali o Irã, né, o planalto ali do Irã, foi onde eles construíram a sua base militar e a partir dali eles foram conquistando muitos territórios. Então pouco se fala sobre eles, mas eles têm algumas características que chegaram até nós. Por exemplo, a questão do Correios, né, e dos postos. Eles construíram uma estrada real porque o império se estendeu de tal forma que correspondia ali toda a região da Mesopotâmia
a Ásia Menor e o Ocidente da Índia. Então, como administrar uma nação tão grande? Então, eles criaram ali a Estrada Real, que conduzia a partir do palácio ali instalado ali a base militar, correspondia a todos os reinos. E eles tinham corredores que iam de 25 e 25 quilômetros, que eram os postos, né? Daí a expressão que chegou para nós, postal e correios, para que essa informação chegasse tão rápido. Então, muitas coisas dele, os persas não podem ser vistos só como construtores de tapetes, né? Eles trouxeram muitas coisas para o Ocidente. Mas algo que é importante e relevante para nós aqui no tópico primeiro, essa questão deles serem mais brandos que os babilônicos, que o comentarista colocou aqui. Eles tinham uma política, não só o Ciro, mas depois foi seguida aí pelos seus sucessores, que quando eles conquistavam um povo, eles criaram, né? Eles tinham uma assimilidade cultural e também uma tolerância religiosa. Por isso a autorização dos judeus a voltarem para suas terras. Então, quando eles conquistavam um povo, eles chegavam ali para os nobres, né, que faziam parte ali daquele povo, e aí eles diziam o seguinte: diferentemente do que acontecia nos outros impérios, que era aquele banho de sangue, eles chegavam para os nobres e diziam: olha, vocês são os nobres aqui, vocês não vão deixar de ser nobres. Nós vamos conquistar aqui esse território, vocês vão pagar os impostos para nós, mas vocês podem manter aí o seu culto, a sua liberdade religiosa, os seus costumes, e isso vai diferenciá-los dos outros. Então nós vemos já o trabalhar de Deus, né, nessa posição tomada ali pelo Ciro. Então nós vemos que isso era importante e fez com que os judeus recebessem essa autorização para voltarem para a sua terra. Então essa assimilação cultural e essa liberdade religiosa permitiu com que, né, Ciro criasse, né, decretasse esse retorno ali para a região ali de Jerusalém. Então nós vemos aqui já a mão de Deus trabalhando o reconhecimento da autoridade do homem, do poder do homem, porque nós sabemos que as autoridades são constituídas por Deus. Quando Jesus foi inquirido ali por Pilatos, por exemplo, Pilatos chega para ele: você não sabe que eu tenho poder de te condenar e também de te absolver? Jesus não disse que ele não tinha. Jesus disse para ele, confirmou sim o poder que ele tinha, porém fez uma observação: todo esse poder que você tem, você só tem porque do céu lhe é dado, né? Então, essa autorização desse retorno foi uma concessão ali do Ciro, mas nós já vemos ali a mão de Deus trabalhando. Então, aqui no tópico primeiro, vai trazer essa questão aí essa questão do Império Persa ser mais brando do que o Império Babilônico. E aí, aqui na lição, nós vemos a ida de Esdras a Jerusalém. Então, na verdade, é incorreto dizer que Esdras retorna a Jerusalém, porque, na verdade, ele nasceu lá no cativeiro. Então, ele vai para lá com a missão de ensinar a palavra de Deus. Ele que era escriba e sacerdote, considerado aí para os judeus o segundo homem mais importante. O primeiro foi Moisés e o segundo considerado Esdras. Então, ele volta no ano... Na verdade, ele não volta, como eu já disse. Ele vai a Jerusalém no ano 457, até porque se eu disser que ele voltou para lá, nós vemos aí que a última leva de judeus foi para lá no ano 586. Então, se o Esdras tivesse voltado para lá, ele foi para lá no ano 457. Então, ele já estaria bem avançado em idade. E até vale fazer uma observação aqui no item 2 da lição, que diz o encontro de Esdras com Neemias. Na verdade, o Esdras foi para lá antes do Neemias, né? Quando o Esdras foi ensinar a palavra, o Neemias não havia ido para lá também. E, na verdade, ele também não retornou. O Neemias também nasceu no cativeiro e foi para lá. Maravilha. Nós vemos aqui, com essa explanação do irmão Daniel, que Deus ele continua sendo o Senhor da história. E quando Deus fala que vai acontecer alguma coisa, ele sabe exatamente o que está fazendo. E Ciro, então, ele tomou essa ciência
deu a liberdade para que o povo judeu retornasse para o cativeiro. E nós vemos agora com essa lição de número 11, que na sequência as outras pessoas também foram sendo usadas por Deus. Nesse primeiro tópico aqui que o Daniel comentou, ele colocou bem essa particularidade dos persas. E no segundo subtópico, o texto vai dizer aqui na nossa lição que Esdras foi enviado a Jerusalém para ensinar a lei de Deus. Havia então uma necessidade em Jerusalém. Boa parte dos judeus tinham retornado para sua terra, mas agora eles estavam à mercê de uma necessidade, de um ensinamento mais aprofundado da palavra de Deus. Nós podemos perceber aqui que não basta ter somente o templo. Importante para nós não é o prédio em si, mas é a palavra que o salmista diz que escondeu no coração para não pecar contra o Senhor. Então a importância da palavra é que a gente vai e está já discorrendo nesse texto. Então diz aqui o texto que Esdras foi enviado para Jerusalém, a Jerusalém, para ensinar a lei de Deus. E eu gostaria de ler aqui Esdras capítulo 7, o versículo de número 10, que diz assim a palavra do Senhor. Porque Esdras tinha preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor, para a cumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus direitos. Então nós vemos aqui que havia uma preparação na vida do Esdras com o intuito de levar a palavra do Senhor. Eu não sei se o Esdras já planejava voltar para Jerusalém, ou voltar não, né? Ir para Jerusalém, tomar cuidado para não dizer que voltar, ir para Jerusalém, não sei se ele já planejava isso, ou se ele amava a palavra de Deus por amar a palavra de Deus. Mas o texto diz, em Esdras 7:10, que ele amava a palavra do Senhor, o coração dele fervia com a palavra do Senhor. E ele estava então disposto a buscar a palavra de Deus, cumprir e ensinar. Então são 3 pontos muito importantes que a gente precisa observar. Primeiro, nós precisamos amar a palavra de Deus. Quando nós amamos a palavra de Deus, ela nos conduz por esses 3 pontos, que o primeiro é buscar, é conhecer a palavra de Deus, é aprender a palavra de Deus, é escrutinar a palavra de Deus, para depois a gente poder aplicar ela na nossa vida, porque também não adianta nada, Éden, a gente conhecer a palavra de Deus se a gente não aplicar no nosso viver, se a gente não aplicar. Tem muita gente que conhece a palavra de Deus e cita, às vezes até de cor, alguns textos bíblicos, mas ele não está disposto a cumprir. Eu achei muito interessante esse verso 10 aqui do capítulo 7, que diz que o Esdras ele amava a palavra de Deus, ele se dispôs a buscar a palavra, a cumprir a palavra e a compartilhar, ensinar a palavra. É muito interessante ver a pessoa de Esdras, a obra de Esdras, alguém tão importante para o povo judeu, como já mencionado pelo irmão Daniel. E ele foi a pessoa preparada, foi a pessoa que estava qualificada no tempo certo, porque Deus iria fazer a obra completa naquele lugar. Deus faz o que é completo com o seu povo. Como ele usou Zorobabel para dar o primeiro passo de levar uma parte e ali trabalhar na construção do templo, na construção do altar. Como usou Neemias na reconstrução do muro para restaurar a cidade. Esdras foi o homem levantado para levar a palavra, para levar a vontade de Deus, para levar a restauração espiritual, porque aí ficaria completo, né? O físico, o templo e o espiritual, que é a vontade de Deus. E ele era a pessoa qualificada, porque nós vemos no capítulo 7, versículo 6, que fala a qualidade dele em relação à lei de Deus. Diz assim: Esdras subiu de Babilônia e era escriba hábil na lei de Deus, dada pelo Senhor, Deus de Israel. Ou seja, ele era habilidoso, ele era capacitado, ele era um profundo conhecedor das Escrituras. Então, o que acontece aqui neste momento? Tem um mover de Deus. Deus queria enviar alguém. Deus move, Deus toca o coração de reis. E até um detalhe interessante, que o povo de Israel foi levado cativo por não cumprir a vontade de Deus. Os reis de Israel não faziam a vontade de Deus.
os reis se inclinavam para a idolatria, para o erro, para descumprir a vontade de Deus. E os reis ímpios cumprem a vontade de Deus. Deus usou Ciro, Deus usou Dario, Deus usa agora Artaxerxes, ou seja, o rei de Israel não obedece, o rei ímpio nas mãos de Deus é impulsionado e cumpre a vontade de Deus. E aí acontece um mover de Deus e agora precisa-se de um homem de Deus com a palavra para ir. Então ele é a pessoa no tempo certo, preparado para isso. Então alguém qualificado. E como o pastor Paulo disse no versículo 10, alguém que buscou, o que eu acho interessante? Que ele está fora de Israel, ele está numa terra estranha, está no cativeiro, nasceu lá, viveu lá e é um profundo conhecedor de lá. Então, ou seja, alguém que está longe, mas o seu coração está perto de Deus. Ele está distante da terra, mas ele ama aquele povo, ama aquela nação pelo projeto e por ser o povo exclusivo de Deus. Então ele está longe e ele, quando fala em buscar, é alguém que investiga, que estuda, que aprofunda, ou seja, ele não ficava na superficialidade, ele tem a profundidade do conhecimento de Deus. Então ele foi a pessoa certa, enviada para edificar a nação de Israel. E se ele foi chamado, foi escolhido pelo rei, então ele não simplesmente tinha um conhecimento particular escondido. As pessoas sabiam que ele era um entendido, que ele era habilidoso, que ele conhecia bem, que ele manuseava bem a palavra, sabia usar, aplicar a lei de Deus. Então ele estava lá, ele conhecia para si e ele de alguma forma manifestava esse conhecimento. Todos sabiam que ele era profundo conhecedor. Então a gente vê essas características em Esdras, que é atribuído a ele o escrever dos livros de Neemias e Esdras, que no cânon judaico é uma obra só, unificada, né? Para nós já está subdividido em 2 livros. Esdras, então, é atribuído a ele algumas práticas na área do ensino, é atribuído a ele, segundo a tradição, que as sinagogas, a organização religiosa das nações de Israel dentre as nações, em agrupamentos, foi muito aprendido com os métodos, a forma que ele trouxe, que ele ensinou o povo. Então foi um profundo homem de Deus usado naquele tempo para estimular o ensinamento da palavra de Deus. E aqui a gente vê esse comentário do Daniel, já no 3º subtópico aqui do tópico 1º, já nós vemos aqui a importância da carta que o rei enviou com Esdras. E só para frisar com bastante importância, mais um rei pagão a serviço de Deus. Nós já vimos aí o Ciro, nós tivemos o Dario, e agora nós vemos também o rei Artaxerxes, mais um rei, mostrando aí o controle de Deus sobre todas as situações. Mais um rei pagão a serviço de Deus. E esse rei, ele vai definir quem vai para Jerusalém e o que vai fazer. Quem é que vai e o que vai fazer? Capítulo 7, versículo 13 e 14, está escrito assim: por mim, Artaxerxes, se decreta que, no meu reino, todo aquele do povo de Israel e dos seus sacerdotes e levitas que quiser ir contigo a Jerusalém, vá. Como disse o Daniel aqui no seu comentário, era facultativo, não era uma imposição, não era uma obrigatoriedade, era facultativo. Quem quiser ir, vai. Então, essa foi a deliberação do rei. E no verso 14 diz assim o texto, está dentro da carta que o rei colocou na mão de Esdras. Porquanto da parte do rei e dos seus 7 conselheiros és mandado para fazer inquirição em Judá e em Jerusalém, conforme a lei do teu Deus, que está na tua mão. Eu achei importantíssimo isso aqui. Fazer inquirição, fazer uma investigação, como é que eles estão na palavra de Deus. Que preocupação de um rei pagão, Daniel. Na cabeça dele, olha, Esdras, você vai lá, você é um conhecedor da palavra, você domina, já percebi que você ama a palavra, que você busca a palavra, que você cumpre a palavra, você tem desejo de ensinar, então faz assim, vou te dar uma carta, quem quiser ir com você vai, mas você eu quero que vá. E você vai fazer uma investigação, uma inquirição acerca da palavra de Deus, conforme a lei do teu Deus que está na tua mão. Essa palavra, ela serve muito para nós fazermos hoje uma inquirição
de como é que nós estamos, uma investigação de como é que nós estamos em relação à palavra de Deus. Só um complemento no comentário do pastor Paulo. O rei tão atencioso em relação à lei de Deus neste momento, olha, vai lá investigar como está o cumprimento da palavra. E na lei de Moisés havia uma determinação para que o rei de Israel tivesse consigo uma cópia da lei, que ele lesse todos os dias, está lá em Deuteronômio capítulo 17, versículo 19, que diz assim: e o terá consigo, nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer ao Senhor seu Deus, para guardar todas as palavras desta lei e estes estatutos para fazê-los. Ou seja, Deus tinha uma determinação clara e específica para o rei de Israel, que ele tivesse uma cópia da lei, que ele lesse todos os dias, que ele praticasse e que ele também estivesse atento que o seu povo estivesse praticando. E aí, ele não fazendo isso, Deus levanta alguém para que seja feito isso. É importante aí visualizar a forma como Deus conduz as coisas. Como eu disse aqui no início do comentário, essa política dos persas. No caso, o rei fazer questão de enviar alguém para ensinar a palavra de Deus ali naquela região, coisa que não era costume acontecer em outros impérios. Por exemplo, o Império Assírio, quando conquistou o Reino do Norte, ele levou os nobres daquela região e trouxe um outro povo para lá, o que vai dar origem aos samaritanos. Porque quando eu conquisto alguém e eu elimino a sua cultura, elimino os seus costumes, a sua língua, é uma forma de conseguir apagar as memórias desse povo. Mas nós vemos que na política dos persas não acontecia isso. Então a gente já vê a mão de Deus trabalhando. Exatamente. Então Esdras, ele recebe, toma em suas mãos essa carta do rei Artaxerxes, orientando ele para que fosse a Jerusalém, dando a ele liberdade de levar, de tomar consigo prata, ouro, dando liberdade para que ele requeresse das pessoas animais para fazer os sacrifícios, e ele vai então com essa missão. E nós entramos então no segundo tópico da nossa lição, que Esdras chega a Jerusalém e ele vai então ensinar a palavra de Deus ao povo que estava tão carente de uma palavra, tão distante dos ensinamentos da palavra do Senhor, um povo que se preocupou com muitas coisas, mas deixou de lado a palavra de Deus. Isso traz grande prejuízo para todos aqueles que se dizem povo de Deus e que agem desta forma. Então Esdras foi com essa incumbência a Jerusalém para ensinar a palavra de Deus. E ele assumiu essa responsabilidade e ensinou, Éden, a palavra do Senhor, tópico 2 da nossa lição aqui. Ele foi um sacerdote fiel, recebeu a missão de levar consigo a lei, a missão de compartilhar essa lei, interpretar e levar entendimento para o povo. Porque como alguém vai viver a vontade de Deus se não conhecê-la? Como vai praticá-la? Como vai torná-la uma realidade? Porque o reino de Deus é uma forma de viver, é um estilo de vida, é uma vida que adora Ele com atitudes práticas. Esdras é alguém de uma teologia prática, como diz lá no 7:10, né? É aquele que buscou e aquele que colocou no seu coração praticar. E agora, sendo alguém que pratica, ele tem a autoridade para agora compartilhar para o povo, para que o povo também pratique, né? Eu só posso exigir algo de alguém se eu pratico, se eu dou exemplo. Então ele foi um líder exemplar, que buscava, praticava e foi ensinar. Ele é até uma figura de Cristo, porque Cristo é aquele que veio para trazer a revelação da verdade, da profundidade do reino de Deus. Cristo é aquele que veio não para fazer a própria vontade, mas a vontade do Pai que o enviou. Então Esdras estava lá como representante de Deus. Ele veio e tinha a função de que a lei saísse do papel e fosse para a prática da vida deles. E ele começa a colocar em prática. A companhia dele também é interessante, que diz que vem com ele muitos sacerdotes, levitas, cantores, ou seja, vem todo um grupo de obreiros para fazer a obra espiritual acontecer e tornar realidade. E ele cumpre isso, ele faz isso. E é muito interessante a forma como acontece lá em Neemias capítulo 8, um ajuntamento que aconteceu. Te convido a acompanhar lá
no capítulo 8 de Neemias, esse momento maravilhoso, esse momento em que ele coloca em prática isso, o momento que ele executa, o momento que ele arregaça as mangas e começa a exercer o seu ministério, o seu chamado. Capítulo de número 8, versículo 1, diz assim: chegando o 7º mês, estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha ordenado a Israel. Então, primeiro versículo, o povo se ajunta como um só homem, ou seja, uma unidade, uma unanimidade, desejando a palavra de Deus, desejando receber a lei, receber a instrução, porque a instrução é vida, a instrução é sabedoria, como lá em Provérbios, capítulo 1, ele fala, guarda as instruções para que seja sábio, para que o jovem tenha conhecimento, prudência e sabedoria. Então a palavra aqui vai ser tudo que eles precisam neste momento. E aí disseram a Esdras, né, trouxesse o livro, ou seja, o povo estava com sede, o povo estava querendo, desejando, porque haverá avivamento, haverá transformação, haverá efeito positivo quando houver uma abertura da parte do homem, porque Deus na sua bondade, ele permitindo o livre-arbítrio, ele sempre vai agir onde se dar espaço para ele. E aí no versículo de número 2 diz, e Esdras trouxe a lei perante a congregação, para, assim de homens como de mulheres, e de todos os sábios, para ouvirem no primeiro dia do 7º mês, né? Ouvirem, né? A Bíblia diz, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra, então eles deveriam ouvir. Versículo de número 3, leu nela diante da praça que está diante da porta das águas, desde a alva até o meio-dia. Ou seja, houve um extenso período, horas, ministrando, ensinando, trazendo a lei. Então eles precisavam disso, né? Foi uma limpeza geral, foi derramar de muita água, né? Foi colocar muito conteúdo sobre eles, porque eles estavam precisando. Então ele, durante horas, estava ministrando do amanhecer até o meio-dia e o povo ouvindo. O que a gente também percebe? Que eles estavam ouvindo e há uma reverência, há um temor, há um respeito, porque eles estão de pé, estão atentos, estão ouvindo. Imagine você conseguir obter a atenção, a concentração de milhares de pessoas ali, e você lendo a lei, lendo a palavra de Deus, ou seja, o povo estava reverente, o povo estava com temor. E aí foi maravilhoso que, versículo 5 diz, ele abriu o livro perante os olhos de todo o povo, e o povo em pé, e o interessante foi a reação do povo no versículo de número 6, né? E Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu, amém, amém, levantando as mãos, inclinando-se, e adoraram o Senhor com o rosto em terra, porque a palavra traz esse efeito. As pessoas receberam, as pessoas disseram amém, ou seja, certamente, assim seja, concordaram com as palavras do livro da lei, concordaram com as palavras da aliança. E aí essa reação era um sinal de que havia adentrado na alma e no coração deles, que o efeito foi eles levantarem as mãos, foi eles adorarem, foi depois eles se inclinarem com o rosto em terra, ou seja, a palavra de Deus entrando em nós traz quebrantamento, traz mudança, traz adoração, traz rendição, traz respeito à vontade de Deus, como diz a oração do Pai Nosso, né? Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Então o povo estava lá se rendendo, olha como o céu vive a plena vontade de Deus aqui, no nosso povo também queremos viver essa plena vontade de Deus. Então ele executou, ele foi fiel, ele é uma figura de Cristo, aquele que traz fielmente a palavra de Deus para que entre no coração dos homens e promova a transformação. E nós vemos aqui, Éden, quando a palavra de Deus ela é ministrada, quando a palavra provém de Deus, os frutos que são produzidos. Porque você leu aí, inclusive, que ele começou a ministrar ao amanhecer, desde a alva até o meio-dia. Vamos considerar aí que são 6 horas aproximadamente de ministração. Então, 6 horas de ministração em um púlpito montado, um púlpito de madeira. Hoje nós nos preocupamos com tantos outros recursos e isso não é errado. Nós temos que nos dedicar sim ao ensino, uso da tecnologia, de data show, de lousa digital. Mas aqui nós vemos a simplicidade. Tudo isso é muito importante, nós termos aí todos esses recursos. Mas a palavra ela tem que vir da parte de Deus, para que haja o avivamento
e que para que haja frutos, a palavra tem que ser, a palavra de Deus tem que ser pregada. E o importantíssimo, irmão Daniel, pastor Paulo, o versículo 8 é algo assim, de fundamental importância para nós como servos de Deus, para nossos alunos. Diz o versículo 8 que diz que e leram o livro na lei de Deus, declarando e explicando o sentido. Faziam que, lendo, se entendesse. Ou seja, a preocupação principal não era só falar, vou ler tudo aqui, li, cumpri minha obrigação e pronto, basta ler e despejar um monte de informação. Não. Houve depois, na sequência dessa leitura, um grupo de irmãos que no versículo 7 são citados por nome, levitas, que receberam a incumbência de Esdras de sair entre o povo explicando, dando a entender qual o significado daquilo. Então foi não simplesmente, olha, vou cumprir uma liturgia de eu ler tudo aqui e você que entenda. Não, se distribuiu irmãos, né, levitas, servos de Deus, para ir explicando, abrindo o entendimento, tirando dúvida, fazendo compreender, né, como executar na sua vida. Então isso foi o mais maravilhoso, né? A palavra sendo ministrada, a palavra sendo recebida, a palavra sendo compreendida, e aí sim o efeito acontece quando há compreensão. Lembra que o eunuco no caminho lendo Isaías, e aí o servo de Deus encosta lá, você entende? Não, se ninguém me explicar. E aí após a explicação, lá em Atos dos Apóstolos, após o entendimento, aí sim ele crê em Jesus, ele é batizado, ou seja, a compreensão que é o mais importante, né? A gente vê em Atos 2 o que aconteceu, o derramar do Espírito Santo, todo mundo lá cheio do poder de Deus, falando em outros idiomas, e tem aquela coisa gloriosa de poder, né? Nós gostamos de poder, gostamos de manifestação da presença de Deus, a glória sendo derramada, porém, depois de tudo aquilo, muitos olhando, o que é aquilo? Parece que estão embriagados, os de fora não entendiam o que está acontecendo. Aí Pedro se levanta e ministra, e aí explica que é o cumprimento de uma profecia. Quer dizer, há um mover de Deus, mas depois vem uma explicação, o que importa é isso, entender o que Deus está fazendo, o que Deus está querendo, de quem está naquele ambiente. E é muito importante, queridos, a gente observar que este evento que o Éden citou aqui, capítulo 8 do livro de Neemias, não foi a única vez que Esdras ensinou a palavra, porque aqui nós já temos um lapso de tempo até grande, porque Neemias já tinha chegado em Jerusalém também. Isso aqui foi um evento, um resgate da festa dos tabernáculos, em que havia essa recomendação de que a palavra durante aquele período ela fosse ensinada com maior intensidade. Então Esdras ele foi com a missão de ensinar a palavra, mas a gente não pode entender esse texto aqui como sendo o momento que Esdras ensinou unicamente. Não, foi um dos momentos marcantes, importantíssimos no seu desempenhar da sua tarefa, em que ele ensinou. Aqui era uma reunião solene, era a reunião da festa dos tabernáculos, em que juntou todo o povo nessa praça, tinha esse púlpito que o Daniel citou aqui, muito simples, só para destacá-lo um pouco acima do povo, para que as pessoas pudessem vê-lo e ouvi-lo, mas não foi a única vez que Esdras ensinou a palavra do Senhor. Ele fazia isso corriqueiramente, continuadamente, ele fazia esse ensino, mas aqui foi um momento especial de ensino. Isso quer dizer para nós que nós podemos ter os momentos especiais, as festas, as festividades, mas nós precisamos, como você, professor da escola dominical, deve motivar o teu aluno a toda semana comer um pouquinho, feijão com arroz, escola bíblica dominical, culto de ensino. Não precisamos viver de grandes eventos. Esse aqui é um grande evento que Esdras realizou e ele aproveitou o grande evento, a festa dos tabernáculos, para ensinar a palavra do Senhor, que era uma recomendação da palavra de Deus que deveria ser ensinado, porém, a palavra de Deus também diz que ela deve ser ensinada todos os dias, andando pelo caminho, assentado em casa. Então nós precisamos ter essa metodologia ou esta continuidade de ensino, de compartilhamento da palavra do Senhor. Nós não devemos esperar grandes eventos para que nós possamos nos dedicar à palavra do Senhor. Muito pelo contrário, nós devemos todos os dias buscar meditar na lei do Senhor, buscar se alimentar da palavra do Senhor. Então nós vemos aqui neste segundo tópico que Esdras foi a Jerusalém, foi uma viagem
conforme está lá no capítulo de número 7, versículo 9, que durou 4 meses para chegar até Jerusalém. Quando ele chegou lá, ele começou a ensinar a palavra de Deus, e nós vemos aqui nesse capítulo 8 de Neemias um desfecho maravilhoso, ou seja, um resultado maravilhoso do que é a pregação, o ensino da palavra do Senhor. Quando nós, como disse o Daniel aqui, temos a palavra de Deus em nossa vida, ela surte, ela promove os seus efeitos. Aqui nesse capítulo 8 de Neemias nós podemos ver aqui como ficou o coração das pessoas compungidos de amor, sedimentados pela palavra, fortalecidos, alimentados pela palavra do Senhor, porque Esdras estava ali então com essa incumbência de ensinar a palavra do Senhor. E nós vamos agora então sair do segundo tópico, deixar um pouquinho Esdras para trás, não, vamos continuar com Esdras, né? Mas nós vamos para o terceiro tópico que fala da importância da palavra de Deus ser pregada. Só uma observação, pastor, com relação àquilo que o irmão Éden falou, sobre a questão do ensino. Para que haja ensino, é necessário que tenha aprendizagem. Então, muitos professores seculares, e eu estou no meio desse grupo aí já há algum tempo, muitos, para se eximirem da responsabilidade, batem no peito e dizem, eu ensinei, eles que não aprenderam, né? Mas, na verdade, para que haja o ensino, tem que ter aprendizagem. Então, aqui, quando o Esdras, nessa ministração aí que durou um tempo aí aproximadamente de 6 horas, será que esse povo entendeu aquilo que foi ensinado? Como é que nós percebemos se o nosso aluno, se o nosso ouvinte, se o nosso interlocutor entendeu aquilo que foi ensinado? É pelo resultado. Então, quando nós vemos aqui Neemias, capítulo 8, que já foi lido, mas eu gostaria de, só para finalizar aqui esse tópico segundo, repetir a leitura dele, diz aqui no final do 6, que ao final da ministração inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. Então, provavelmente, essa mensagem ministrada por Esdras, que nós não temos o teor aqui da mensagem, é explícito aqui no texto, mas com certeza foi algo que mexeu profundamente no interior deles. Então, nós vemos aí que esse ensino que foi ministrado, houve um aprendizado, porque nós vemos o resultado, foi o povo se prostrar em terra, né, reconhecendo ali a sua condição, reconhecendo a condição em que eles estavam. E dá a impressão também, Daniel, de que esse resultado foi tão profundo que na sequência do texto nós temos a nitidez de que houve um constrangimento deles, que eles queriam talvez lamentar, e Esdras e Neemias falaram, não, hoje não é dia de lamentação, hoje é dia de alegria, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Então, talvez eles quiseram tomar alguma atitude de confissão, de vestir-se de saco, não sei qual seria a tristeza ou a manifestação de tristeza que eles trariam aqui nesse momento, mas eles foram orientados tanto por Esdras como por Neemias que não era o momento. Não, peraí, a palavra está tocando em vocês, mas espera um pouquinho aí, porque hoje é dia de gozo, hoje é dia de alegria, hoje vocês não vão chorar não, depois vocês lamentam os seus erros, aí se convertam dos seus erros, mas hoje é dia de se alimentar, hoje é dia de festa, hoje é dia de alegria. Considerando toda essa exposição que já foi feita com relação ao ensino, a que conclusão que nós chegamos? Que o verdadeiro avivamento, ele começa com o ensino da palavra de Deus. É a palavra de Deus que faz toda essa diferença. E aí, pegando o gancho nessa última fala do Daniel, nós vamos para o tópico 3, que é onde diz que a palavra de Deus ela deve ser ensinada. E ensinar, alguns sinônimos de ensinar, é repassar ensinamentos sobre algo, lecionar, instruir, e eu peguei um outro sinônimo aqui, que é doutrinar. Então, ensinar tem vários significados ou vários sinônimos, entre eles esse que eu anotei aqui, mas eu coloquei o doutrinar, porque quando nós falamos de doutrina, entra bem dentro da questão espiritual, da questão filosófica, né? Então nós colocamos aqui doutrinar também. E o primeiro subtópico aqui diz que Deus ordenou que a sua palavra fosse ensinada ao povo de 7 em 7 anos,
conforme lá em Deuteronômio 31, 9 e 12. Cada 7 anos a palavra de Deus deveria acontecer um evento como esse que Esdras realizou aqui. Deuteronômio 31, vamos ler. Deuteronômio 31, 9 a 12. E Moisés escreveu esta lei e a deu aos sacerdotes, filhos de Levi, que levavam a arca do concerto do Senhor, e a todos os anciãos de Israel. E deu-lhes ordem Moisés, dizendo: ao fim de cada 7 anos, no tempo determinado, do ano da remissão, na festa dos tabernáculos, quando todo Israel vier a comparecer perante o Senhor seu Deus, no lugar em que ele escolher, lerás esta lei diante de todo Israel aos seus ouvidos. Ajunta o povo, homens, mulheres, meninos, os teus estrangeiros que estão dentro das tuas portas, para que ouçam, aprendam e temam ao Senhor vosso Deus, e tenham cuidado de fazer todas as palavras desta lei. Então é uma recomendação de Deus, que a sua palavra de 7 em 7 anos, ela deveria ser lida na íntegra. Isso não quer dizer que o ensinamento não deveria ser cotidianamente repetido, mas aqui essa recomendação, que foi exatamente o que Esdras fez, na festa dos tabernáculos, ele leu a lei do Senhor, ele leu a palavra do Senhor para ensinar ao povo, cumprindo então aquilo que Deus ele houvera ordenado. Diga, Eden. Deus também falando com Josué, no começo da sua jornada, quando ele assume a liderança do povo, Deus falou claramente sobre isso, capítulo 1, versículo 8. Então Deus disse para ele: medita nela de dia e de noite, que ela não se aparte da sua boca, porque é um método de aprendizagem também você ler, você reler, você repetir, você ouvir ou você ler em voz alta. É a forma de você ir guardando isso dentro de você. A palavra de Deus deve ser repetida. O apóstolo Paulo também deu essa recomendação para o obreiro Timóteo, lá na primeira carta a Timóteo, capítulo de número 4, versículo de número 13, ele diz: persiste em ler, exortar e ensinar, até que eu vá. A recomendação, então, para aquele jovem obreiro é: olha, leia, então, e não é só ler, persiste em ler, leia, releia e continue lendo, ou seja, é contínuo. Então, leia, exorte, ou seja, encoraje os outros a praticar aquilo que você leu e aprendeu. E a ensinar, ou seja, compartilhe aquilo que você estiver meditando. Aquele que medita, aquele que tem o prazer na lei de Deus, ele vai encontrando as pérolas, vai encontrando as coisas maravilhosas que Deus vai abrindo, vai revelando, vai mostrando, né? Isso queima por dentro de alegria, e ele quer compartilhar. Então Paulo deixou essa recomendação: olha, leia, exorte e compartilhe. E também até no Salmo 1 tem essa recomendação, né? Que bem-aventurado aquele que aí nos versos seguintes diz que medita na lei de dia e de noite. É contínuo, é repetição constante. E essa repetição vai fazer o quê? Com que a palavra esteja por completo por dentro das nossas vidas de uma forma abundante, não uma forma raquítica, uma forma frágil e fraca. Se eu muito buscar e ler, eu vou viver o que está lá em Colossenses capítulo 3, versículo 16, que a recomendação do apóstolo Paulo para a igreja, Colossenses capítulo 3, um versículo maravilhoso, Colossenses capítulo 3, versículo 16, diz assim: a palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Então olha o destaque que tem esse versículo: a palavra habite abundantemente, é ter muita palavra, não pouco, é ter bastante palavra. Eu leio, eu medito, então eu vou ter bastante dessa palavra, tanto que no Novo Testamento é um dom dado, é um dom distribuído para a igreja. Romanos 12, 7, entre a listagem dos dons, fala do dom do ensino, e lá em Efésios, entre os ministérios, fala o ministério de mestre. Então olha a importância do ensinamento para a igreja hoje, é tão necessário essa continuidade, essa constância na ministração do ensino, o aprendizado, e o próprio servo de Deus, não somente no templo, no culto de ensino, mas ele buscar em si
continuamente ter esse hábito, essa disciplina de meditar. Eu vi certa vez uma frase que eu achei muito interessante, eu só não lembro agora o nome da pessoa que compartilhou isso, mas tinha a palavra de Deus não é um bolo para ocasiões especiais, mas a palavra de Deus é pão para alimento contínuo, diário. Né? Ou seja, não é um momento especial, opa, hoje é o momento da palavra de Deus, um evento, uma festividade, não. A palavra de Deus é contínuo, é amanhecer, dia a dia eu ter esse alimento na alma. Eu penso que essa lição, ela vem, Daniel, num momento assim fantástico, porque eu já tenho alguns anos dentro da igreja, Assembleia de Deus, mas eu nunca vi uma época de tanto analfabetismo bíblico. Pelo que o Éden falou aqui, você tem que ler, você tem que ler, você tem que ler, isso dá trabalho. E nós estamos vivendo uma geração do fast food, das coisas rápidas, dos estalar de dedos. E aprender a palavra de Deus demanda trabalho, demanda tempo, demanda dedicação. E a gente percebe que a geração atual, ela não está muito propensa a se dedicar com afinco a tantas coisas, principalmente à palavra de Deus. Então eu penso que essa lição, ela vem num tempo bastante oportuno para que a gente, você professor da Escola Bíblica Dominical, nós aqui do Capé de Sande, a gente se esforce cada dia mais para que a palavra de Deus ela seja ensinada, né? Porque ensinar dá trabalho. Daniel até usou uma expressão aqui de alguns professores que dizem, a minha parte eu fiz, eu ensinei. Se ele aprendeu, problema dele. Então, tanto ensinar quanto aprender dá trabalho. Hoje nós vivemos na época da informação. É muito interessante essa questão de rede social, essa questão de informática, só que as pessoas elas estão buscando muita informação pensando que é conhecimento, Daniel. E isso até na Bíblia. Tem gente, às vezes, que entra nas redes sociais e quer discutir assuntos teológicos, algumas coisas assim, como se ele fosse um profundo conhecedor da palavra de Deus, mas você percebe que ele tem alguma informação, mas conhecimento mesmo, porque buscar conhecimento demanda trabalho. Eu achei interessante aqui o título aqui desse tópico. A palavra de Deus deve ser ensinada. E deve é diferente de pode. Então a palavra de Deus ela precisa ocupar o primeiro lugar nos nossos cultos, nas nossas reuniões. Porque é uma ordem, ela deve ser ensinada. Mas é ensinada por quem? E aí vai uma outra pergunta. Quem é que deve ensinar a palavra? Então, quem ensina a palavra são homens. Nós aprendemos com homens. E isso está registrado no livro de Mateus, e eu gostaria de ler. Mateus, capítulo de número 28, versículos de número 18 e 19. Vinte e oito, 18 e 19. Diz assim o texto: E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, essa ordenança, ela veio da parte de Jesus. E eu gosto um pouquinho de língua portuguesa, então nós vemos aqui, e chegando-se Jesus, falou-lhes. Esse lhes, ele tem uma função interessante aqui, uma função que nós chamamos de função anafórica. Ele vai retomar um termo que já foi dito. E quem seria esse lhes? Então está lá no versículo 16. E os 11 discípulos partiram para a Galiléia. Então, para não repetir a palavra discípulos, aqui nós temos o lhes. Então, essa ordem, ela foi para os discípulos. Agora o bastão está nas nossas mãos. Então, essa ordem de Jesus, ela chega até nós. Então, nós, enquanto igreja, temos o dever de ensinar a palavra de Deus. Então, essa incumbência, ela é dada aos homens. Se chegar em algum lugar, tiver algum anjo lá ensinando, pode expulsar que não é de Deus. Paulo já disse isso, né? O apóstolo Paulo já disse isso.
Então nós vemos aqui nesse terceiro tópico a ordenança, ou a ordem de que a palavra de Deus ela deve ser ensinada. Assim como ela foi ensinada por Esdras, que nós lemos lá no capítulo 8 de Neemias. A palavra de Deus ela foi ensinada, ela trouxe resultados naquele momento. A palavra de Deus ela continua produzindo resultados nos dias de hoje. A falta de ensino da palavra, ela traz resultados terríveis para a comunidade cristã, para a comunidade evangélica. Por contraponto, nós temos que o ensino da palavra de Deus, com todo cuidado, com toda seriedade, ele traz também os seus resultados positivos para o povo de Deus. E é sobre esses resultados que fala aqui, que versa o nosso tópico de número 4. E nós queremos ver aqui, Éden, alguns desses resultados que a palavra de Deus ela produz na vida das pessoas. Essa palavra que é viva, eficaz, penetrante, ela é poderosa em seus efeitos, porque a palavra de Deus não volta vazia, cumpre o propósito pelo qual ela foi enviada. E a ministração da palavra de Deus na igreja vai ter efeitos gloriosos, né? Desde salvação de almas, porque através dessa palavra ministrada que pessoas vão compreender o evangelho, a boa nova de salvação, vão se arrepender e vão crer, primeiro estágio, né, do efeito da palavra. A palavra vai santificar. Nós temos uma vida comum, uma vida natural neste mundo, e a palavra vai a cada dia moldando o nosso viver, nossas práticas, nossa conduta, e aí vai nos santificando, tornando cada vez mais consagrados, separados para uma vida exclusiva para Deus. Jesus ele falou sobre a limpeza da palavra, vocês já estão limpos pela palavra que eu tenho vos falado, ou seja, a palavra promove limpeza. Se nós não estivermos sendo alimentados por ela, continuamente ouvindo ela, a sujeira vai tomando conta, como a necessidade de tomar banho. Eu tomei banho tal dia, eu não posso ficar, olha, já tomei uma vez, tá bom, eu preciso depois tomar outro de novo, e no outro dia de novo, e dependendo mais de uma vez no dia. Né? Da mesma forma a palavra, quanto mais eu ando por este mundo, quanto mais eu sou acessado por pensamentos, palavras ou influências, né, deste mundo, mais preciso dessa palavra para me manter limpo. Né? Essa palavra é importante para a defesa da fé. Nós seremos contrariados na nossa crença, nós seremos bombardeados com oposições, e essa palavra vai nos ajudar a estar firme na fé. E são muitos os resultados e efeitos da palavra de Deus em nós. Por exemplo, ela vai também nos ajudar a lembrar as palavras de Cristo, se eu estiver sendo ensinado, se eu estiver ouvindo. Como Jesus disse lá, olha, o Espírito Santo vos ajudará a lembrar de todas as coisas. Ele só vai poder lembrar aquilo que eu ouvi, que eu recebi. Se eu ouvi uma vez, há 15 anos atrás, não estará fácil de eu resgatar isso à memória. Agora, se eu estou ouvindo e meditando de novo e sendo ministrado de novo nesse tema, nesse assunto, nesse versículo, sobre essa temática do reino de Deus, isso vai estar fortemente gravado no coração, fortemente gravado em mim, na minha memória, e o Espírito Santo vai ter a plena liberdade de lembrar, sim, ele pode em algum momento que eu necessitar, que eu precisar, ele indicar, ele impulsionar, ele inspirar numa passagem específica, num versículo específico, em algo que eu vou precisar, né, para resistir ao pecado, que eu vou precisar para ser um instrumento de Deus para levar uma mensagem para alguém. Então o Espírito Santo vai ajudar a lembrar aquilo que eu fui ministrado, aquilo que eu recebi, né? Vai me ajudar a estar firme em Deus. Né? São muitas as situações que vão nos fazer abater ou fraquejar, que essa palavra vai me ajudar. Um dos efeitos dela é me ajudar a manter de pé. Né? Outro efeito dessa palavra é que eu vou realmente cumprir a vontade de Deus, porque Jesus ele falou sobre aquele que ouve e não pratica, e é semelhante a uma casa na areia, mas aquele que ouve, e então ele recebeu esse ensinamento, ele pratica, ou seja, ele põe em prática as instruções do reino, ele vai ser como uma casa na rocha. Ou seja, ele teve a preocupação em cavar, colocar os alicerces ali onde há firmeza, para que a casa fique de pé, independente das tempestades, ventos e fortes águas que combatam contra ela. Ou seja, como o Esdras ele buscou esse cavar lá na base, para que tenha
profundidade para a estrutura suficiente, necessária para essa edificação, se buscar, eu busco o suficiente, eu quero o suficiente, eu desejo o suficiente, então eu estou colocando as estruturas lá na rocha. E aí quando vier tantas coisas para combater a nossa casa, ela vai ficar de pé, vai soprar muita coisa, mas vai ficar de pé. Esse é o desejo para os nossos alunos, que eles, valorizando a palavra, compartilhando a palavra, todos ao seu redor, estarão sendo casas cada vez mais estruturadas. Não vai ser qualquer vento e tempestade que vai abater e derrubar, não, para a glória de Deus. Daniel, resultados do ensino da palavra de Deus para a nossa vida, para a vida da igreja, de forma geral. O comentarista da lição, ele elencou vários aqui, né? Que a palavra gera temor, ela implanta normas espirituais nos crentes, o ensino da palavra dá conhecimento, e tudo isso é bastante importante. E eu elenquei alguns outros e eu gostaria de compartilhar. A palavra do Senhor, ela aperfeiçoa a vida do crente, ela nos aperfeiçoa, ou seja, ela nos torna melhor. Então isso está registrado na segunda carta a Timóteo, e eu gostaria de ler com vocês, capítulo de número 3, versículos de número 16 e 17, que diz assim: toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então, isso é um dos resultados da aplicação da palavra de Deus em nossa vida. Ela também, como já disse ali o irmão Éden, já pontuou de forma bem significativa, ela também limpa, ela tem esse efeito de limpeza. Então, quando nós olhamos o Evangelho de João, capítulo 15, versículo de número 3, diz assim: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. E a limpeza, ela precisa ser algo constante. Hoje eu estou limpo, né? Mas se por acaso vier a acontecer alguma coisa que gerou ali alguma sujeira na minha casa ou no carro, etc., precisa ser limpo novamente. Da mesma forma a palavra. Por isso a necessidade de se ensinar a palavra de Deus, porque esse processo ele é constante, ele precisa acontecer. A palavra de Deus ela também nos santifica. João 17, que diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Ela também liberta, João capítulo 8, 32, e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, se nós aplicarmos aqui o silogismo, o que seria essa verdade? Já foi dito no versículo anterior: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, a palavra ela também liberta. E ela também serve para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Hebreus, capítulo de número 4, versículo de número 12, que diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Ou seja, ela faz o homem refletir melhor sobre as suas ações. E é interessante aqui o uso repetido desse "e" para enfatizar, né, o poder que a palavra tem de realizar isso, que é discernir os pensamentos e os propósitos do coração do homem. Muito bem, meus irmãos. Nós vemos então aqui a importância que deve se dar ao ensino da palavra de Deus, e não o ensino pelo ensino, mas pelos resultados que o ensino da palavra de Deus ele produz na vida daqueles que são ensinados, daqueles que aprendem. Nós podemos ver aqui o Éden e o irmão Daniel também trazendo vários dos resultados proporcionados ou promovidos pelo ensinamento da palavra do Senhor, e nós podemos sintetizar dizendo que o ensino da palavra do Senhor, conforme diz Paulo na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, que aquele que agora está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas já se passaram,
tudo se fez novo. Ou seja, a pessoa que está em Cristo, que é ensinado na palavra de Deus, ele tem o seu caráter moldado por esta palavra. Ele tem o caráter de Cristo forjado e formado na sua vida. Então a palavra de Deus, ela nos transforma naquilo que Deus quer que nós sejamos. É a palavra de Deus que nos encaminha, é a palavra de Deus que nos ensina. Então que nós possamos dar esse devido valor à palavra de Deus e tudo aquilo que ela pode proporcionar na vida daqueles que por ela são alcançados. Você, professor da Escola Bíblica Dominical, se aplique cada dia mais em buscar, como Esdras aqui, em buscar para você poder praticar e também ensinar a palavra do Senhor. Então nós chegamos aqui ao complemento desta lição de número 11 do nosso terceiro trimestre de 2020, quando nós estamos estudando os livros de Esdras, de Neemias, e esta palavra aqui, esta lição, dizendo que Esdras foi a Jerusalém para ensinar a palavra do Senhor, a palavra de Deus. Então nós vamos aqui para as considerações finais de cada um de nós, nossos irmãos que estão aqui conosco, para que possamos finalizar, encerrar este comentário. Queridos, é um prazer chegarmos à conclusão dessa lição, porque aprendemos, compartilhamos, fomos edificados, exortados da importância da palavra. O lugar que lhe é devido é como o lugar central em nossas vidas, central em nossos cultos. Não deve-se opiniões de homens serem colocadas como prioridade, mas pelo contrário, a palavra de Deus ser o centro, ser a direção, ser a instrução de vida. E nós vimos Esdras nessa suprema e maravilhosa tarefa de ir com a responsabilidade de tão maravilhosa função levar o ensinamento da palavra para o povo, que da mesma forma nós como professores, você como um instrumento de Deus na sua congregação, também enxergue-se desta forma como alguém com tamanho privilégio de levar e ajudar no entendimento e compreensão das Escrituras, que faz com que realmente venhamos conhecer a Deus. Quanto mais se conhece da palavra, mais se conhece e se aproxima de Deus. Quanto mais se conhece da palavra, menos das próprias opiniões, pensamentos e vontade se vive, porque se aprende a viver a vontade de Deus. Então, que nós venhamos ver o efeito deste ensinamento em nossas classes, em nossos alunos, que você tenha uma excelente aula em nome de Jesus. Eu gostaria de agradecer pelo convite, por estar aqui compartilhando desse espaço maravilhoso que tem ajudado a nós, professores. Espero ter ajudado aí no preparo da sua aula e que possamos a cada dia, como já foi dito ali pelo irmão Éder, nos aperfeiçoar no conhecimento da palavra do Senhor e que nunca percamos isso de vista, de que o ensino da palavra de Deus não pode ser substituído por outras inovações. E que você, professor, assim como eu, já procuro fazer isso e vou continuar nessa missão de ser dedicado para ensinar, pois essa é uma ordenança vinda do próprio Deus. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Muito bem, meus irmãos, nós estamos chegando ao final de mais uma lição promovida pelo Café de Sandes, essa lição de número 11, e nós chegamos à conclusão de que na nossa vida cristã pode nos faltar algumas coisas, pode nos faltar alguns bens, mas nós não podemos abrir mão, prescindir do ensino da palavra de Deus, porque ele é importantíssimo para o nosso crescimento e para a nossa firmeza na fé, nosso crescimento espiritual e a nossa firmeza na fé. E deixando aqui claro o que foi dito já aqui nesta ocasião, que sem a verdadeira palavra de Deus, ou sem o ensino da palavra de Deus, não há verdadeiro avivamento. É a palavra de Deus quem promove o verdadeiro avivamento. E nós estamos em busca deste avivamento. Corroborando com as palavras dos nossos irmãos, nós gostaríamos que este conteúdo possa te ajudar na formatação da tua aula, que você possa se utilizar desse conteúdo para preparar a sua aula, lembrando que você não deve se prender somente a este comentário, você tem outras fontes de pesquisa, você tem a tua revista que deve ser lida, estudada,
você tem a Bíblia Sagrada que deve ser lida de preferência em mais de uma versão e você deve ter em mão sempre um bom comentário bíblico, um dicionário para te ajudar na preparação da sua aula. E que Deus, em Cristo Jesus, Ele possa te usar de uma forma especial e que os seus alunos venham manifestar frutos do aprendizado daquilo que Deus tem colocado na tua vida e no teu coração. Nós vamos fazer uma oração e estaremos então encerrando este momento de comentário. Eu queria pedir ao irmão Daniel que nos levasse a Deus nesta oração. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, te agradecemos por essa oportunidade tão maravilhosa, tão preciosa, de podermos estar aqui, ó Pai, para compartilhar, Senhor, a sua palavra. Papai querido, que o Senhor continue, Senhor, abençoando essa equipe, que o Senhor continue, Senhor, abençoando cada professor de escola bíblica dominical, que possamos, ó Deus, sermos instrumentos usados nas tuas poderosas mãos, para que haja, Senhor, ensino na tua casa, pois só o verdadeiro ensino, papai, pode proporcionar o verdadeiro avivamento. Papai querido, que o Senhor continue, Senhor, abençoando a tua igreja, abençoando os teus filhos, Senhor, aqueles que estão incumbidos, ó Deus, de ensinar a tua palavra, que possamos, ó Deus, a cada dia sermos instrumentos nas tuas mãos, porque só a tua palavra, Senhor, pode transformar vidas. Te agradecemos, ó Deus, por este momento tão importante que passamos aqui. Continue, Senhor, abençoando os teus filhos. É no nome precioso de Jesus que nós agradecemos. Amém, meus irmãos? Que Deus, em Cristo Jesus, possa continuar abençoando você e a sua família. Fica com Deus.